Graça e paz, meus queridos. Hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. E nós temos que entender, primeiramente, né, que há poder na palavra de Deus. E a palavra do Senhor ela é viva. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, o corpo e a alma ela é bem fácil de ser alimentada. Mas o nosso espírito ele tem que ser alimentado pela palavra de Deus. E hoje, né, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Porque, primeiramente, quando a gente lê, né, sobre a palavra de Deus, quando Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, a gente entende que a gente tem que nos alimentar disso daqui. Eu queria compartilhar com vocês sobre o grande amor de uns. Ele revela a falta que há em outros. Eu gostaria de ler com vocês Marcos, capítulo 14, versículo 3 ao 9. Vou estar colocando aqui para vocês. Ela fala assim: E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em mesa de Sião leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram: Para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vendê-los por mais de 300 denários e dá-los aos pobres, e murmurava contra ela. Jesus, porém, disse: Deixa, por que a molesta? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convoscos, e podeis trazer-lhes bem, ou fazer-lhes bem, em outra tradução, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, que em toda parte do mundo, onde este evangelho for pregado, também ela fez, e ela será contada para a sua memória. Ou seja, né, é bem forte, porque a intensidade dela foi diferente de todas aquelas outras pessoas ali. A gente consegue entender isso e ver isso bem nítido, né? Porque a gente tem que entender qual que é o valor de Jesus. Porque, em outras palavras, se a gente for traduzir isso ao pé da letra, quando eles falaram assim, que desperdício. Desperdício você derramar um unguento sobre Jesus? Ou seja, para eles queriam falar assim, Jesus não valia tanto assim. Era melhor que ela vendesse. Porque se ela vendesse aquele perfume, aquele nardo, aquele vaso de alabastro, ele valia 300 denários. Antigamente, você trabalhava um dia para receber um denário. Ou seja, se um unguento valia 300 denários, ela tinha que trabalhar 300 dias. Isso é muito forte. Porque é a intensidade dela. Deus ele não quer o seu dinheiro. Ele não quer seus bens. Ele quer o seu coração. Mas, quando a gente ama Deus de verdade, a gente entende que o nosso coração, ele fala para Deus. Muito além daquilo que a gente percebe, né? Então, assim, aquela pessoa que ela realmente ama a Deus, ela não mede esforços para fazer as coisas para Deus. Não é sobre a quantidade de dinheiro que você dá, é sobre aquilo que está no seu coração. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim: ah, eu não vou dar nada para Deus. Mas por que você não vai dar nada para Deus? É porque o seu coração não está nele, entendeu? É muito diferente. Então, eu queria compartilhar com vocês isso, porque me chamou muita atenção quando eu estava lendo sobre isso, né? Intensidade. Porque quando você é intenso a Deus, muitas pessoas vão te criticar. Quando as pessoas falam assim, isso é um exagero, isso eles estavam falando do vaso de alabastro, mas quantas vezes não falam para você? Isso é um exagero que você faz, é um exagero tantas horas que você ora por dia, é um exagero esse tanto de jejum que você faz por dia, é um exagero todos os dias você está na igreja, é um exagero, isso é um desperdício, você está desperdiçando a sua juventude, você está desperdiçando a sua vida, você poderia estar em qualquer outro lugar, você poderia estar curtindo de qualquer outra forma, mas não, você está na casa de Deus. Então, aquilo que você faz, a outra pessoa só te critica porque ela também não faz. Aquilo que você ama, o grande amor de uns, ele revela a falta que há em outros. Porque se há um grande amor no teu coração e não há no coração do outro, ele vai te criticar. E that's okay. A gente tem que entender que tá tudo bem. Porque pra gente agradar a Deus, a gente não pode agradar o mundo. Então a gente tem que entender que se a gente estiver agradando a Deus, a gente vai desagradar o mundo. É muito forte isso. Eu tava lendo e eu lembrei lá em Lucas, né, eu vou ler para vocês também, vou colocar aqui para vocês. Lucas 10, do versículo 38 ao 42. Eu não vou ler, né, mas eu gostaria que vocês lessem para vocês entenderem que essa Maria é a mesma, né, que a gente estava falando aqui agora, lá em Marcos. Se você ler Marcos, Lucas e João, você vai entender que é a mesma Maria, a Maria irmã de Marta, né? Em Marcos ele fala uma mulher, mas quando você lê em João, se não me engano, capítulo 12, ele vai falar Maria e Marta. E, aqui, Maria, ela chega na casa de Marta, né? E Jesus está ali,
e ela se prostra ao seu pé para ouvir a sua palavra, enquanto Marta ela está arrumando a casa. E Marta ela se indigna, porque ela fala assim, Senhor, eu estou aqui arrumando a casa, e Maria está aí sentada, prostrada no seu pé, manda que ela venha me ajudar a arrumar a casa. E Jesus fala assim, Maria, Maria, você anda ansiosa com muitas coisas. Eis que esta escolheu a boa parte. Maria ela escolheu a boa parte de estar diante dos pés de Jesus, de estar prostrada nos pés de Jesus. Então, assim, eu entendi, sabe, que quando você é intenso para Deus, você vai ter que estar aberto às críticas, porque as pessoas vão te criticar, as pessoas vão falar, as pessoas vão vir com pedras. E tá tudo bem, né? Porque a palavra de Deus fala pra gente buscar a Deus, né? Buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem Mateus também. Mas não vou fugir muito do assunto. Por que eu tô falando isso hoje? Deus colocou isso no meu coração. Deus tem queimado isso no meu coração. Sabe? Porque Maria ela ofereceu o que ela tinha de melhor. E aí eu deixo uma pergunta pra gente refletir. Será que a gente tá deixando o melhor para Deus? Será que a gente tá dando o nosso melhor de coração para Deus? Ou será que a gente tá simplesmente criticando os outros? Nossa, que desperdício. Por que fulano faz isso tanto? Por que ciclano faz tanto isso? Por que eu não faço nada para Deus? É forte. Porque muitas das vezes a gente não reconhece, sabe, o valor que tem de servir a Deus. E aí a gente começa a pensar, né, que é um desperdício que os outros fazem. Mas só é desperdício enquanto a gente não faz. Porque enquanto você fizer, enquanto você entender que o que você está fazendo é para Jesus, é para honra e glória do nome dele, não é para você, não é sobre o que você tem, é sobre quem ele é, você entende que toda intensidade ainda é pouco. Porque muitas das vezes a gente chega com uma intensidade e daí a gente começa a olhar para o valor daquela intensidade que a gente está fazendo. Nossa, quanto tempo eu estou perdendo. Nossa, tempo é dinheiro. Nossa, isso, nossa, aquilo. Mas espera aí, para quem que você está fazendo isso? Será que ele realmente tem esse valor todo? Ou será que ainda é pouco que você está fazendo? Então é uma reflexão para a gente, né? Uma reflexão muito importante sobre o desperdício. Não é sobre desperdício, é sobre honrar, né? E 1 Samuel também, a palavra de Deus fala que eu honrarei aqueles que me honrarem. Então, na realidade, as pessoas elas criticam, né, aquilo que a gente faz e que eles não fazem. E Maria ela aproveitou a boa obra, a boa parte, né? E isso é muito importante, sabe? A gente aproveitar a boa parte. No texto de Maria inteiro eu só consigo lembrar disso, sabe? De aproveitar a boa parte. Tem muita coisa para falar, né? Dentro desse texto que eu li, dá para falar bem, mas o mais importante é isso, né? Deus ele deixou uma profecia no final ali, né? Que ele falou: onde quer que seja pregado o meu evangelho, vão lembrar da história de Maria. E hoje a gente está aqui falando da história dela. Então, quanto tempo já se passou, né, essa história que aconteceu com Maria? E hoje a gente ainda está lembrando da história dela. Ou seja, a profecia de Deus ela se cumpre. Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, irmãos, é isso. É muito importante, sabe? Deus colocou ardendo no meu coração sobre isso. E a fé cristã ela é isso, né? A gente tem que entender que o princípio de tudo é o amor a Deus. E Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para morrer por amor a nós. Então, amém? Eu gostaria de orar com vocês antes de acabar. E gostaria de falar com vocês, escolham a melhor parte. Dá o seu melhor para Deus. Não estou falando sobre dinheiro, estou falando sobre coração. Se o seu coração tiver no dinheiro, dá o melhor que você tiver para Deus. Sabe? Tira todos os ídolos do seu coração e faça o melhor de coração para Deus. Porque quando você realmente amar a Deus e entender isso, você não vai medir esforço para fazer nada para Deus. E você vai entender do seu chamado. Amém? Senhor, meu Deus, querido Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, para, Deus, compartilhar da Tua palavra, para falar do Teu amor, Deus. E nós queremos, Deus, que essa palavra possa estar em nossos corações, que nós possamos meditar nela, meu Pai. E que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos, Deus, ter uma intensidade maior, que nós possamos fazer mais para Ti, Deus, e que nós não venhamos nunca, meu Pai, medir esforço para aquilo que nós temos de fazer para Ti, Senhor. Que nós não venhamos criticar as outras pessoas, que nós não venhamos, meu Pai, falar que é um desperdício, mas que nós venhamos, meu Pai, fazer muito e muito mais para Ti. E aquilo que as outras pessoas consideram como um desperdício, Pai, nós simplesmente consideramos como um amor, como uma gratidão por tudo, meu Pai, que o Senhor já tem feito por nós e por tudo que o Senhor é. Porque nós não estamos aqui, Deus, simplesmente por bens materiais. Nós estamos aqui, meu Pai, para entender do nosso propósito, do nosso chamado, para ir pregar o Teu Evangelho, para fazer a Tua vontade acima de todas as coisas. E, meu Pai, que nós possamos ter uma intensidade maior, que nós possamos estar, meu Pai, entendendo e absorvendo mais, meu Pai, da Tua palavra. Que esse alimento, Pai, possa ser o nosso alimento diário, a Tua palavra. Que nós possamos alimentar o nosso corpo, a nossa alma, mas acima de tudo o nosso espírito. Pai querido, Pai amado, eu oro, Deus, para que todas as pessoas que estejam vendo esse vídeo nunca mais venham ter uma vida espiritual da mesma forma. Que nós possamos ser diferentes e possamos, meu Pai, pregar o Teu Evangelho a toda criatura da terra. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Galera, não se esqueçam, deixe o like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal
e ative o sininho para mais vídeos.